França falou também, assuntos tão complexos, né? A gente sempre brinca, né? Ele falou em direito civil, toda a minha aula na faculdade a gente brinca também, né? Como é que o pessoal gosta de direito civil, né? Mas, enfim. Exatamente. Então, assim, como a gente tem assuntos tão complexos como direito penal sendo tratado em mesa de bar, né? Em programas policialescos, tratando, na verdade, uma banalização da violência e uma mercantilização do crime, né? Então, quando a gente tem esse tipo de tratamento feito por qualquer pessoa, né, de um assunto tão científico como é o direito penal, como é esse problema alarmante da criminalidade, acaba fazendo com que se torne uma campanha até, quando a gente fala, política, né? Porque, enfim, a gente chega num bar, todo mundo acha que pode discutir direito penal, né? Todo mundo acha que sabe direito penal. Você não vê, você vê, por exemplo, discutindo a redução da maioridade penal, discutindo o novo Código Penal, né? Discutindo a recrudescimento das leis penais, a criminalização de outras condutas, discutindo benefícios, regalias, problemas estruturais, problemas organizacionais do sistema prisional, enfim, discutindo medidas de segurança numa mesa de bar, né? Todo mundo acha que sabe. Você não vê discutindo redução da carga tributária, o fator previdenciário. E quando você vai entender, essas pessoas não sabem o que é exatamente direito penal, né? É muito mais complexo do que se imagina, né? Regime semiaberto, regime aberto, regime fechado. Quem discuta direto, regime semiaberto, você trabalha fora e volta para dormir. Não tem nada a ver, né? Isso é regime aberto, né? Regime semiaberto, você trabalha dentro de uma colônia penal agrícola e recolhe-se no alojamento coletivo no horário noturno, né? Esse regime que você vai trabalhar na rua e volta para recolher-se na casa do albergado ou na prisão albergue é o aberto, né? E o fechado é porque, pelo menos em Alagoas, a gente só tem o fechado. Então a gente acaba por entender na prática e entender que seria assim na teoria, mas a gente só tem o fechado. E são vários outros temas, né? Até auxílio reclusão. O povo pergunta muito auxílio reclusão na aula de direito penal. Pergunte para a professora de previdenciário. Direito, auxílio reclusão tem nada a ver com direito penal. O professor, acaba vai preso, né? Cada filho que ele tiver recebe, não é melhor o cara ir preso, né? Ele vai receber 700, depois mais 700. Aí a gente vai, eu vou só deixar uma pitada de explicação superficial, depois você vai se aprofundar que isso é um benefício previdenciário. Em que sentido? O auxílio reclusão, ele é feito para aqueles que contribuem com a Previdência Social, só para aqueles que contribuem. Então vamos supor que escolher o de listrado aí, como é teu nome? O Fábio, né? Aí o Fábio trabalha colocar aqui só um exemplo, no Shopping Garden, né? O nome do shopping aqui, né? Shopping Garden, né? Então ele recebe, está assinada a carteira, recebe seu salário e desconta do INSS, né? E outra questão também, a gente sempre acha que o crime está no outro, né? Quando na verdade, aí tu vai ficar com raiva de mim, né? Somos todos potencialmente criminosos, né? Você pensa, o cara foi lá e matou sua mãe, você faz o quê? Não é crime você matar, é crime, você pode ser, enfim, reduz a sua pena por uma questão de homicídio privilegiado, violenta emoção ou por relevante valor moral, mas não deixa de ser crime. Enfim, vamos supor que, esqueci já seu nome, né? Vamos dizer 10 vezes, né? Aí o Fábio vai e transgride alguma norma penal incriminadora que está lá, ou no Código Penal, ou numa legislação penal extravagante, né? Como o França falou, que a tendência do novo Código Penal é reunir todos num estatuto só. E vai preso depois da sentença penal condenatória transitada em julgado, né? Antes disso seria uma prisão cautelar, que também é outra discussão que ia passar o dia todo aqui discutindo isso, né? Diferença de prisões cautelares para prisões penas, né? Vamos supor que ele já passou a fase da persecução crimes, a fase da persecução penal, que seria inquérito policial ou qualquer outro meio de investigação criminal, CPI, investigação, inquérito civil, inquérito ministerial, que é aquele conduzido pelo Ministério Público. Teve até uma PEC agora discutindo se poderia ou não ainda existir esse poder investigatório do Ministério Público. E
termina, ele recebe uma sentença penal condenatória de 9 anos, que até hoje seria semiaberta. 9 anos e vai para o nosso querido PMBCO, Presídio Penitenciário Masculino Baldomero Cavalcante de Oliveira. Tem aqui, né? Para aquele lá tão longe, né? Mas vou querer para lá. E ele tem uma esposa, né? Que já está do lado ali, já está triste porque ele vai preso, né? E tem 2 filhas. Está do lado também não, né? É? Rapaz, então, já a gente combinou, não foi já? Aí ele tem 2 filhas. Resultado, ninguém, por uma questão estrutural e organizacional da sua família, quem era que mantia o lar era o Fábio. Então ninguém trabalhava. É justo que quando o Fábio for preso, tendo em vista que a gente tem um princípio que vocês estudam, até em direito constitucional, direitos fundamentais, lá no começo de constitucional, e depois a gente revê em direito penal 1, antes de estudar a teoria do crime, estudar a lei penal no tempo e no espaço, estudando princípios, que é qual o princípio da pessoalidade ou intranscendência da pena. A pena não poderá passar da pessoa do condenado. Então é justo que quando ele for preso, a família dele fique na miséria, morra de fome? Não. Então, a ideia do auxílio reclusão, parece que a minha explicação é essa, mas não é, né? A ideia do auxílio reclusão é só essa, para que durante o tempo em que ele cumpre a pena, pelo menos preso, em que ele não possa trabalhar e auferir renda, que o Estado, não é ele, o Estado, por meio do direito previdenciário, pague aos seus dependentes, certo? Um valor. Então, isso seria o auxílio reclusão. Então, são esse e mais milhões de outros assuntos que devem ser tratados de maneira séria, com esses livros que o França falou anteriormente, e mais um bocado, né, que a gente, quanto mais estuda, mais a gente sabe que não sabe de nada, né? Você é aquela história, né? Você está no primeiro período da faculdade de Direito, é o que mais pergunta, né? Porque não sei o que, acaba sabe de tudo, né? Chega no terceiro período, ele já começa, chega no quinto, aí ele, estou estagiando, né? Estou estagiando no fórum, né? Na justiça, enfim. Aí chega no nono, ele, e agora? Né? Chega no 10º, estou lascado. Chega no 11º, né? Quando ele se formou, ele diz, eu não sou porra nenhuma, né? Não sei de nada. Porque assim, quando a gente se forma na faculdade de Direito, a gente sabe, quem disse isso é o professor Luiz Flávio, né? Que foi nosso professor e professor Alice Bianchini também. Foi nosso professor já na pós-graduação em Ciências Criminais. Ele diz isso, quando a gente se forma, a gente sabe entre 8% a 10% do direito. Porque não dá tempo, em 5 anos, você ver esse arcabouço de leis que o Brasil tem, né? O Brasil é um dos maiores reprodutores de leis, e principalmente, já que o assunto da gente é penal, de leis penais. Está na moda o que a gente chama de inflação penal, né? A inflação penal, o que é? É você criar um inchaço de normas penais incriminadoras como reflexo no chamado direito penal simbólico, que é uma teoria criada por um alemão chamado Hassemer. Esse direito penal simbólico é o quê? Você, para dar uma resposta de maneira que apazigue o ego, enfim, a sensação de insegurança da sociedade, você diz, vou criminalizar a conduta X. Então, se a gente for começar a olhar em 1990, né, expressões também desses professores, foi a era do direito penal do terror, né? O professor Luiz Flávio sempre fala isso. Era o direito penal do terror, que foram criadas as maiores quantidades de leis penais incriminadoras do Brasil, começando com a lei de crimes hediondos, passando por várias outras leis, né? Então, com o direito penal simbólico, o que é que ele veio o que é o direito penal simbólico? É uma forma de você dar uma resposta, né, através da criação legislativa, da imposição de leis penais incriminadoras, para resolver o problema da segurança pública. Quando você esquece que existem outros meios de resolver o problema da segurança pública, que o amigo França falou também antes, que não é só o sistema penal que ele serve para resolver o problema da criminalidade, da segurança pública. Nós temos outros mecanismos que a gente vai trabalhar aqui, de políticas criminais, né? Que movimentos de políticas criminais que vêm trabalhar com essa ideia. Então, só para a gente falar dessa questão das normas penais incriminadoras, se a gente for olhar, pensem aí um pouquinho,
Toda lei